A pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida no peso do silêncio que se instalara na sala da direção do Liceu Dona Estefânia, um edifício imponente nos restauradores em Lisboa, cujas paredes seculares pareciam respirar a história e os segredos de gerações. Seria Amara Lopes, a nova bolseira do bairro da Cova da Moura, realmente capaz de tal ato? A questão, para o diretor almeirante, de bigode aprumado e olhar severo, parecia já ter uma resposta implícita. Espelhada na forma como os seus dedos tamborilavam impacientemente sobre a secretária de mogno polido. O cheiro a cera antiga e a livros velhos misturava-se com a tensão palpável, quase sufocante. Amara, sentada na cadeira desconfortável e demasiado grande para os seus 17 anos, sentia cada batida do seu coração como um martelo contra as costelas. O seu cabelo crespo, hoje preso num coque alto que lhe revelava a nuca delgada, parecia carregar uma eletricidade própria, eriçando-se como em protesto silencioso. Os seus olhos castanhos escuros, habitualmente vivos e curiosos, estavam agora turvos pela incredulidade e por uma crescente sensação de pavor. O final da década de 80 trazia a Portugal ventos de mudança, uma promessa de modernidade e integração europeia. Mas para Amara, cujos pais tinham chegado de Cabo Verde nos anos 70 em busca de uma vida melhor, algumas portas rangiam mais alto antes de se abrirem e outras permaneciam teimosamente fechadas. A bolsa de estudo para o Dona Estefânia, um dos liceus mais prestigiados da capital, fora uma dessas portas que se entreabriram com esforço, um testemunho da sua inteligência brilhante e da sua dedicação aos estudos. Mas desde o primeiro dia sentira os olhares, alguns curiosos. Outros, como os de Diogo Antunes, carregados de um desdém frio que a fazia encolher-se por dentro. Diogo, loiro, de olhos azuis e apelido sonante, movia-se pelos corredores do liceu com a desenvoltura de quem se sente dono do espaço, herdeiro de uma linhagem de privilégio que Amara apenas podia observar à distância. O seu grupo, um séquito de rapazes e raparigas igualmente abastados e confiantes, ria alto demais, ocupava os melhores lugares na cantina e parecia imune às regras que se aplicavam aos outros. Amara tentara ser invisível, mergulhar nos livros, encontrar refúgio na biblioteca onde o cheiro a papel antigo lhe trazia uma estranha paz. A professora Beatriz Oliveira, de português, com os seus olhos perspicazes e um sorriso que raramente chegava aos lábios, mas que aquecia quando aparecia, fora a primeira a notar o seu potencial, a sua paixão pela escrita. Incentivara-a a participar no concurso de ensaios da escola, cujo tema era Lisboa, passado, presente e futuro. E fora aí que tudo começara a desmoronar. O ensaio de Amara, uma reflexão pungente sobre as várias Lisboas que coexistiam, a dos turistas, a dos bairros históricos, a dos subúrbios esquecidos como o seu, fora elogiado pela professora Beatriz e selecionado como um dos finalistas. Diogo Antunes também concorrera com um texto polido, mas previsível, sobre os feitos dos descobrimentos. A sua irritação ao ver o nome de Amara na lista fora palpável. E agora isto. O desaparecimento dos novos gravadores de áudio da sala de audiovisuais, equipamentos caros destinados ao clube de rádio da escola, que Diogo liderava com um ar de importância. E de alguma forma inexplicável, a chave mestra da sala, que deveria estar guardada num cofre na secretaria, fora encontrada, segundo o contínuo Sr. Aníbal, caída perto do cacifo de Amara. Sim, então, Lopes, começou o diretor almeirante, a voz grave a cortar o silêncio. Esta é uma acusação muito séria. O material desaparecido é valioso e a posse indevida de uma chave mestra é uma infração gravíssima. Amara engoliu em seco. Eu não fiz nada, senhor diretor. Eu nem sabia que essa chave existia, muito menos onde era guardada. A sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Diogo Antunes, presente na sala a pedido do diretor como representante dos alunos prejudicados, observava com um sorriso trocista quase imperceptível nos lábios finos. Tinha o cabelo loiro perfeitamente penteado, a camisa de marca engomada, o ar de quem nunca duvidara do seu direito a estar ali, a julgar. É estranho, não é, Amara? Disse Diogo, a voz melosa a contrastar com a malícia no olhar. A chave aparece perto do teu cacifo, e tu foste das últimas a sair da escola ontem. Vi-te na biblioteca. Mentira. Amara estivera na biblioteca, sim, mas saíra bem antes da hora de fecho. Apanhara o autocarro apinhado para o bairro da Cova da Moura, ajudar a mãe a pôr a mesa para o jantar. O medo transformava-se lentamente numa raiva fria. Eles queriam que fosse ela. Era mais fácil, mais conveniente, a bolseira do bairro problemático, a outra.
Isso não prova nada, conseguiu Amara dizer, a voz um pouco mais firme. Qualquer pessoa poderia ter deixado a chave ali. O diretor almeirante suspirou, um som que parecia carregar o peso de todas as decisões difíceis que já tomara. Compreendo que esteja aborrecida, Sr. Lopes, mas as circunstâncias são suspeitas. O Sr. Antunes informou-me também que a viu perto da sala de audiovisuais em horários pouco habituais. Mais uma mentira. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. A injustiça da situação era um nó na garganta. Olhou para a professora Beatriz, que também fora chamada, e assistia a tudo num silêncio tenso, o rosto pálido. Nos olhos da professora, Amara viu uma centelha de dúvida, mas também de preocupação. Ou seria algo mais? Senhor diretor. Interveio a professora Beatriz, a voz calma, mas incisiva. Amara é uma aluna exemplar. Conheço o seu caráter. Parece-me precipitado tirar conclusões sem uma investigação mais aprofundada. Diogo riu-se, um som desagradável. Com todo o respeito, senhora professora, mas o seu carinho pela Amara talvez a impeça de ver os factos. Os gravadores desapareceram. A chave estava com ela, praticamente. E ela tem, bem, talvez tivesse motivos. A insinuação venenosa pairou no ar. Motivos. Como se a sua condição de bolseira, a sua origem humilde, a tornassem automaticamente suspeita, necessitada. Amara sentiu as lágrimas a quererem romper, mas engoliu-as com esforço. Não lhes daria esse gosto. Não ali, não à frente de Diogo. Isto é um absurdo, disse Amara, a voz a tremer ligeiramente, mas com uma nova determinação. Eu não roubei nada, e vou prová-lo. O diretor almeirante olhou-a por cima dos óculos. Espero que sim, Sr. Lopes, pelo seu bem. Até que esta situação seja clarificada, está suspensa das atividades extracurriculares. E se os equipamentos não aparecerem, ou não houver uma explicação satisfatória em, digamos, 48 horas, terei de tomar medidas mais drásticas. Possivelmente, uma queixa formal às autoridades. A ameaça pairou, pesada e fria. Expulsão. Polícia. O seu futuro, construído com tanto esforço, a desfazer-se como um castelo de areia. Ao sair da sala com as pernas a fraquejar, Amara sentiu o olhar vitorioso de Diogo a queimar-lhe as costas. No corredor, a professora Beatriz alcançou-a. Amara, disse em voz baixa, não te deixes abater. Se estás inocente, temos de encontrar uma forma de o provar. Eu ajudo-te no que puder, mas temos de ter cuidado. O temos da professora foi um pequeno bálsamo no turbilhão de emoções de Amara. Não estava completamente sozinha. Mas o medo persistia. Como poderia ela, uma miúda de 17 anos do bairro da Cova da Moura, lutar contra a máquina bem oleada de privilégio e preconceito que Diogo Antunes representava e que o próprio liceu parecia validar? Naquela noite, no seu pequeno quarto, cujas paredes estavam forradas com pósteres de músicos e recortes de poemas, Amara não conseguiu dormir. O cheiro a cachupa que a mãe deixara apurar no fogão para o dia seguinte, normalmente reconfortante, parecia agora acre. Olhou para o seu reflexo no vidro da janela, a noite de Lisboa a brilhar lá fora, distante e indiferente. Quem era ela? A miúda estudiosa? A filha obediente? A escritora em botão? Ou apenas a preta do bairro, que todos esperavam que falhasse? A raiva voltou, mais forte desta vez, uma chama que lhe aquecia o peito. Não. Eles não iam definir quem ela era. Lembrou-se de um verso de Alda Lara que a professora Beatriz lhes lera. Não vou à cidade. A cidade não me quer. Mas ela estava na cidade, estava no coração da Lisboa que a rejeitava e não ia fugir. Pegou num caderno e numa caneta. Se não podia falar, escreveria e investigaria. As 48 horas do diretor pairavam como uma sentença. Tinha de ser mais esperta, mais rápida. O primeiro passo seria tentar perceber como a chave fora parar perto do seu cacifo. O Sr. Aníbal, o contínuo, era um homem idoso, de movimentos lentos e poucas palavras. Talvez ele tivesse visto algo. E Diogo? Qual seria o seu motivo para uma armação tão elaborada? Apenas crueldade ou haveria algo mais? Amara sentiu um arrepio. Estava a entrar num terreno perigoso. Mas a alternativa, aceitar a culpa, ver os seus sonhos desfeitos, era insuportável. A luta pela sua verdade, pela sua dignidade, estava apenas a começar. E no silêncio do seu quarto, com a cidade adormecida lá fora, Amara Lopes encontrou uma nova e assustadora resolução. No dia seguinte, Amara chegou ao liceu mais cedo. A suspensão das atividades extracurriculares não a impedia de frequentar as aulas. O ambiente estava pesado. Sentia os olhares dos colegas, os cochichos que paravam quando ela passava. Alguns, como os do grupo de Diogo, eram abertamente hostis. Outros, de pena ou curiosidade mórbida. Tentou concentrar-se nas aulas, mas a sua mente estava a mil.
No intervalo, procurou o Sr. Aníbal. Encontrou-o na arrecadação das limpezas, a beberricar um café numa caneca lascada. Sr. Aníbal, começou Amara, hesitante. Sobre a chave que encontrou ontem, lembra-se de alguma coisa? Alguém perto do meu cacifo? O velho contínuo olhou-a com os seus olhos aquosos, enrugados. Ponderou por um momento. Muito movimento, menina, muitos miúdos. Mas lembro-me de ver o menino Antunes e mais 2 rapazes da turma dele a rir perto daquela zona, pouco antes de encontrar a chave. O coração de Amara acelerou. Diogo, claro, mas isso não era prova. Eles pareceram-lhe suspeitos, Sr. Aníbal. O contínuo encolheu os ombros. Suspeitos? São sempre barulhentos, esses meninos ricos. Mas não vi mais nada, desculpe, menina. Não era muito, mas era um começo. Diogo estivera lá. A professora Beatriz encontrou-a na biblioteca à hora de almoço. Tinha olheiras, como se também não tivesse dormido bem. Alguma coisa, Amara? Amara contou-lhe a conversa com o Sr. Aníbal. Não é prova, disse Beatriz pensativa, mas reforça a ideia de que o Diogo está envolvido. Precisamos de algo mais concreto. Ele mencionou ter-te visto perto da sala de audiovisuais. Quando teria sido isso? Amara pensou. Eu não estive lá. A única vez que me aproximei foi há 2 semanas, quando fui entregar o meu ensaio ao professor Medeiros, que estava a usar a sala para corrigir testes. O professor Medeiros. Os olhos de Beatriz brilharam. Ele é rigoroso com horários. Talvez ele se lembre. E os gravadores, quando desapareceram exatamente? Disseram que foi anteontem à tarde, respondeu Amara. Eu estava em casa a essa hora. A minha mãe pode confirmar. Um álibi é bom, mas eles podem dizer que a tua mãe te protegeria, disse Beatriz. Precisamos de minar a credibilidade da acusação do Diogo e encontrar quem realmente levou os gravadores ou onde eles estão. A tarefa parecia herculeana. Como poderia ela, uma aluna, investigar algo que nem a direção da escola parecia interessada em resolver de verdade? Naquela tarde, durante a aula de história, o tema era a Revolução dos Cravos. Enquanto o professor falava de liberdade e justiça, Amara sentia a ironia da situação. Que liberdade tinha ela, presa numa teia de mentiras e preconceito? Depois da aula, criou coragem e abordou o professor Medeiros. Era um homem baixo, de óculos grossos e ar permanentemente estressado. Professor, começou ela, lembra-se de eu lhe ter entregado o meu ensaio para o concurso há umas 2 semanas? O senhor estava na sala de audiovisuais. O professor franziu o sobrolho. Ensaios? Ah, sim, a menina Lopes. Sim, lembro-me. Deixe ver, foi numa terça-feira, depois da minha aula das 2. Entregou-me um ensaio à porta, não chegou a entrar, se bem me recordo. Por que a pergunta? O Diogo Antunes disse que me viu perto da sala noutras alturas, explicou Amara. Só queria confirmar. O Antunes. O professor fez uma careta. Esse rapaz tem mais olho para a popularidade do que para os factos. Não me lembro de a ter visto lá noutra ocasião, menina, e eu tenho estado a usar aquela sala com frequência. Mais uma pequena peça. Diogo mentira sobre tê-la visto. Mas por quê? Apenas para a incriminar ou para desviar atenções de si próprio? A ideia começou a formar-se na mente de Amara. E se Diogo, ou alguém do seu grupo, estivesse envolvido no desaparecimento dos gravadores? Talvez por acidente, talvez tivessem estragado algum equipamento e tentado encobrir. E ela seria o bode expiatório perfeito. No dia seguinte, restavam apenas 24 horas. A pressão era imensa. Amara sentia-se exausta, mas a adrenalina mantinha-a alerta. Decidiu focar-se no grupo de Diogo. Quem eram os seus cúmplices mais próximos? Havia o Gonçalo, um rapaz corpulento que parecia ser o músculo do grupo, e a Madalena, uma rapariga loira e elegante que olhava para todos com superioridade. Seriam eles capazes de participar numa armação destas? Amara lembrou-se da conversa do Sr. Aníbal, o menino Antunes e mais 2 rapazes. Não mencionara a Madalena. Quem seriam os outros 2? Durante o intervalo viu Diogo, Gonçalo e outro rapaz, o Ricardo, um pouco mais discreto, mas sempre na sombra de Diogo, a cochichar animadamente perto dos balneários. Pareciam estar a celebrar alguma coisa. Amara aproximou-se disfarçadamente, fingindo procurar um livro na mochila. Conseguiu apanhar fragmentos da conversa. Deu certo. Ninguém desconfia. E depois uma gargalhada de Diogo. O seu sangue gelou. Falavam dela. A professora Beatriz tinha uma ideia. Amanhã é a reunião de encarregados de educação para discutir o orçamento da Associação de Estudantes. O pai do Diogo, o Dr. Antunes, costuma estar presente e ter muita influência. Se tivermos algo sólido até lá, talvez possamos criar uma situação em que a verdade tenha de vir ao de cima.
Algo sólido era o que faltava. Amara passou a tarde a rever mentalmente tudo o que sabia. A chave, a mentira de Diogo sobre tê-la visto, os seus amigos, a conversa que ouvira, e se os gravadores ainda estivessem na escola, escondidos em algum lado. Era um tiro no escuro, mas não tinha muitas mais opções. Ao final da tarde, quando a escola começava a ficar mais vazia, Amara dirigiu-se à zona dos balneários masculinos. Sabia que era arriscado. Se fosse apanhada ali, seria mais um ponto contra ela. Mas o seu instinto dizia-lhe que precisava de verificar. O cheiro a suor e a produtos de limpeza pairava no ar. Os cacifos alinhavam-se, cinzentos e silenciosos. Qual seria o de Diogo? Ou dos seus amigos? Viu um cacifo entreaberto com um autocolante de uma banda de rock que sabia ser a favorita de Ricardo. Com o coração a bater descontroladamente, empurrou a porta. Lá dentro, entre equipamentos de ginástica e livros, estava uma mochila desportiva. E enfiado num dos bolsos laterais, parcialmente visível, um dos microfones prateados dos novos gravadores. Amara prendeu a respiração. Ali estava. A prova. Mas como usá-la? Se simplesmente o tirasse e o entregasse, poderiam acusá-la de o ter plantado. Precisava de uma testemunha, ou de uma forma de expor aquilo sem se comprometer ainda mais. Lembrou-se de um pequeno gravador de cassetes que o pai usava para gravar os seus programas de rádio favoritos. Era antigo, mas funcionava. E se? Era um plano arriscado, muito arriscado, mas podia ser a sua única hipótese. Naquela noite, Amara mal pregou o óleo, preparou o pequeno gravador do pai, testou-o. A sua mente ensaiava o confronto, as palavras que diria. O medo misturava-se com uma determinação febril. Amanhã seria o dia D. A reunião de encarregados de educação estava marcada para as 6 da tarde, no auditório do liceu. Amara chegou com a professora Beatriz. Sentia todos os olhares sobre si, mas manteve a cabeça erguida. Antunes, pai de Diogo, já lá estava, um homem imponente, de fato caro e ar autoritário, a conversar animadamente com o diretor almeirante. Diogo estava ao lado do pai, o mesmo ar de superioridade presunçosa. A reunião começou, arrastada, com a discussão de orçamentos e atividades. Amara esperou, o gravador escondido na mala, a mão a suar. Quando o diretor abriu o período para outros assuntos, a professora Beatriz levantou a mão. Senhor diretor, caros encarregados de educação, começou ela, a voz clara e firme. Há um assunto grave que precisa de ser abordado com transparência. Como sabem, a aluna Amara Lopes foi acusada do desaparecimento de uns equipamentos. Gostaria de informar que existem novos desenvolvimentos que colocam essa acusação em causa. Um murmúrio percorreu o auditório. O diretor almeirante franziu o sobrolho. O Dr. Antunes olhou para a professora com desagrado. Novos desenvolvimentos? Perguntou o diretor. Queira ser mais específica, senhora professora. Foi a deixa de Amara. Levantou-se, as pernas a tremer, mas a voz surpreendentemente estável. Eu tenho provas de que não roubei os gravadores. E tenho provas de quem o fez, ou pelo menos quem os tem escondidos. Todos os olhares se viraram para ela. Diogo empalideceu ligeiramente, mas recompôs-se rapidamente, forçando um sorriso de escárnio. Provas? Que provas pode ter uma? O pai lançou-lhe um olhar de aviso, e ele calou-se. Ontem à tarde, continuou Amara, encontrei um dos microfones desaparecidos no cacifo do Ricardo Santos, que é amigo do Diogo, e consegui gravar uma conversa entre o Diogo, o Ricardo e o Gonçalo, onde eles admitem ter armado tudo para me incriminar e falam sobre como se livrar dos restantes equipamentos. Tirou o pequeno gravador da mala. Gostaria que ouvissem. O silêncio no auditório era total. O diretor almeirante parecia chocado. O Dr. Antunes estava vermelho de fúria. Isto é um ultraje, vociferou o Dr. Antunes. A minha família não vai ser difamada por uma oportunista. Esta gravação não prova nada, pode ser manipulada. Então talvez queiram verificar o cacifo do Ricardo, disse Amara. Calma. Ou talvez o Diogo queira explicar por que mentiu sobre me ter visto perto da sala de audiovisuais, quando o professor Medeiros pode confirmar que isso não aconteceu. A professora Beatriz interveio. Senhor diretor, creio que, perante estas alegações e a aparente existência de provas materiais, a única atitude correta é investigar a fundo e de forma imparcial, e até lá suspender qualquer medida contra a Amara. O diretor, apanhado entre a pressão do Dr. Antunes e a lógica das palavras de Amara e da professora, hesitou. Mas havia demasiadas testemunhas. Demasiadas perguntas no ar. Muito bem, disse finalmente a voz tensa. Vamos averiguar esta situação imediatamente. Sr. Antunes, peço-lhe que acompanhe o seu filho.
e os alunos Ricardo Santos e Gonçalo Matos serão chamados. Amara, professora Beatriz, agradeço a vossa intervenção. A investigação que se seguiu foi rápida, embora abafada. O microfone foi encontrado no cacifo de Ricardo. A gravação de Amara, embora de fraca qualidade, era suficientemente clara. Confrontados, Ricardo e Gonçalo acabaram por confessar que tinham pegado nos gravadores para fazer uma brincadeira que correra mal. Queriam gravar conversas de professores e que Diogo tivera a ideia de incriminar Amara quando o material não foi devolvido a tempo e o cerco começou a apertar. Diogo negara tudo no início, com a arrogância habitual, mas as provas e a confissão dos amigos acabaram por desmoronar a sua fachada. A sua brincadeira fora motivada também pelo ressentimento por Amara, a intrusa, se destacar academicamente. Os gravadores foram recuperados, escondidos numa arrecadação abandonada do liceu. Amara foi publicamente ilibada de todas as acusações. O diretor fez um discurso vago sobre mal-entendidos juvenis e a importância de aprender com os erros. Não houve expulsões. Diogo, Ricardo e Gonçalo foram suspensos por 2 semanas e obrigados a um pedido de desculpas formal à Amara, que ela aceitou com uma dignidade fria. O Dr. Antunes usou toda a sua influência para minimizar as consequências para o filho, mas a mancha na reputação de Diogo dentro do liceu foi considerável. Perdeu a liderança do clube de rádio e muitos dos seus amigos começaram a distanciar-se. A justiça fora imperfeita, como Amara sabia que provavelmente seria. Não houve uma punição exemplar para Diogo. Não houve um reconhecimento pleno da maldade intrínseca da sua armação racista e classista. Mas Amara ganhara. Ganhara o direito a permanecer, a estudar, a sonhar. Ganhara o respeito de muitos, incluindo alguns que antes a ignoravam ou desdenhavam. E mais importante, ganhara o respeito por si própria. Encontrara a sua voz, não apenas na escrita, mas na ação. Sabia que aquela não seria a última batalha. O preconceito não desapareceria com um pedido de desculpas forçado. Mas agora Amara já não tinha medo de o enfrentar. Continuou a destacar-se nos estudos. O seu ensaio sobre as várias Lisboas ganhou uma menção honrosa no concurso e a professora Beatriz incentivou-o a continuar a escrever, a contar as suas histórias, as histórias do seu bairro, da sua gente. No seu caderno, agora menos secreto, Amara escreveu: Lisboa pode ter muitas faces e nem todas sorriem para mim. Mas eu também sou Lisboa, e a minha voz, por mais pequena que seja, ecoará nas suas ruas de calcada, nos seus prédios antigos, nos seus bairros que sonham com o futuro. Porque a justiça, mesmo quando tropeça, vale sempre a pena ser perseguida. E a verdade, por mais fundo que a enterrem, encontra sempre uma fresta para respirar. Os corredores do Liceu Dona Estefânia continuavam a ser um microcosmos das tensões da cidade, mas agora, quando Amara Lopes passava, havia menos cochichos e mais olhares de respeito. A sua história, contada em voz baixa, tornara-se uma pequena lenda, um lembrete de que a coragem podia florescer nos lugares mais inesperados. E Amara, com o seu cabelo crespo apanhado ou solto ao vento, caminhava com uma nova certeza, o peso da sua identidade transformado em força, pronta para o que quer que o futuro lhe reservasse naquela Lisboa de contrastes, a sua Lisboa.